Deputada, de fato nós temos um problema de formação de pessoal. Nós temos, existe uma disponibilidade orçamentária, existe um fundo previsto para a formação de pessoal, para fornecimento de aeronaves a aeroclubes, etc., que na época do DAC era bastante implementado. Então nós tínhamos uma formação de pessoal mais efetiva do que existe hoje. Como disse o representante do Sindicato Nacional dos Aeroviários, a Gol teve esse problema em Belo Horizonte e teve que investir na formação do seu pessoal de manutenção, como as outras empresas também estão tendo que fazer isso. Então, esse é um problema, realmente, existe o problema da formação de pessoal para o setor aéreo. Uma parte, as empresas podem e estão investindo, que é o problema da manutenção. De piloto, normalmente, a pessoa interessada faz um curso piloto, que é muito caro. Normalmente ela entra ou vai para a aviação geral ou entra em empresas pequenas e depois que acumula uma certa experiência, número de horas voadas, então ela parte para as empresas maiores, certo? Essa parte, essa formação de pilotos está prejudicada, eu diria, pelo famoso superávit primário, né? Pelo contingenciamento de verba. Eu gostaria de colocar para a senhora a visão das empresas aéreas sobre o problema da infraestrutura aeroportuária. De fato, nós não temos nenhum problema com o controle aéreo. Como já disse o brigadeiro Ramon, nós passamos com quase nota 10 em relação ao controle aéreo brasileiro, na frente de vários países da Europa, inclusive dos Estados Unidos. O nosso problema hoje e nos próximos anos é e será a infraestrutura aeroportuária. Por exemplo, em São Paulo, no problema que a senhora estava falando das filas, da pouco espaço para acomodar os passageiros internacionais. Não há um problema, em primeiro lugar, da Polícia Federal, que não coloca gente suficiente. Há um problema da Receita Federal, que também não coloca gente suficiente. E há um problema da Infraero. Basta lhe dizer que a loja Duty Free tem um espaço maior do que aquele espaço reservado para os passageiros internacionais. Por que só fazendo a pergunta à Infraero? Nós temos, as empresas aéreas têm uma preocupação enorme em relação à infraestrutura aeroportuária, porque se a senhora viu os dados, no mês de setembro passado, nós tivemos um crescimento de 30% no número de passageiros em relação a setembro do ano passado. Devemos repetir esse crescimento também em outubro. Desde 2013, o setor aéreo vem tendo crescimento no número de passageiros acima de 2 dígitos. E a infraestrutura aeroportuária, em hipótese nenhuma, acompanha esse aumento de passageiros. E nós já tivemos o problema em 2007 e vamos ter de novo esse problema, sobretudo na Copa do Mundo. Não temos aeroporto para a Copa do Mundo ou para as Olimpíadas. O sindicato está procedendo a um estudo aprofundado dos 12 aeroportos, das 12 cidades-sedes, que nós devemos ter esse estudo terminado no final de novembro. Eu me comprometo a trazer aqui a comissão, levantando os problemas dos 12 aeroportos, que a Infraero diz sempre que não há problema, mas há problema sim e haverá problema muito sério. Não na parte do controle aéreo, mas na parte da infraestrutura aeroportuária. Isso, não falo só de terminal de passageiro, falo também de problema de pista, de táxi, etc., de taxiamento das aeronaves, etc., como ocorre com o aeroporto de Santos Dumont, onde ele foi aberto com 3 fingas inoperantes e continua com um dos fingas inoperantes, onde a pista de taxiamento das aeronaves está com asfalto nos buracos que se abriram, quando obviamente não deve ser asfalto. E vão por aí afora, o problema do Galeão, o problema principalmente em Guarulhos. Guarulhos, segundo me foi informado pela ANAC, a partir de dezembro desse ano, a Infraero não pretende mais permitir voos em Guarulhos, porque diz que a infraestrutura está esgotada. Nós nos propusemos, alguns anos atrás, assim que o ministro Jobim assumiu, e ele concordou e nos pediu para tocar para frente, mas nós não conseguimos com a Infraero, que as empresas aéreas fariam o estacionamento do futuro Terminal 3, já que o Guarulhos tinha problema de estacionamento, e o ministro Jobim concordou com a ideia. Nós estivemos, inclusive, no Tribunal de Contas com o então presidente, e nos propusemos fazer uma licitação orientada pelo Tribunal de Contas,
mas não tivemos nenhuma receptividade por parte da Infraero. Esse aeroporto de Guarulhos, que é o principal aeroporto brasileiro, muitíssimo em breve não terá mais espaço nenhum. Não digo somente para os voos internacionais que chegam cedo, mas também para a área de estacionamento de aviões, que já é bastante crítica. Então, de fato, nós temos um problema sério de infraestrutura aeroportuária que eu não acredito que será solucionado a médio prazo, porque são obras que necessariamente demandam um tempo muito grande. Então, era isso que eu diria. Obrigado, doutor Moro, pelos esclarecimentos. Pois não.